Bom, começando aqui o estudo do sistema renal, vamos começar então com a primeira estrutura, que é a estrutura do rim. Tá? O rim apresenta um formato como se fosse de um feijão, uma cor marrom avermelhado. Então, apresentando sua morfologia externa, nós vamos perceber que ele apresenta uma parte que nós chamamos de polo superior, polo inferior, uma margem que nós chamamos de margem lateral e uma margem que seria a margem medial. Tá? Então aqui nós temos uma vista anterior e por trás teríamos uma vista posterior. Note que acima do rim nós temos uma glândula. Essa glândula nós chamamos de adrenal ou suprarrenal. Outro ponto aqui na morfologia externa é que nós temos esse espaço que se forma aqui, que é conhecido como hilo renal. O conjunto de estruturas que está entrando dentro do rim, está penetrando aqui no rim, e nós chamamos de pedículo renal. Agora, internamente, as estruturas que nós vamos verificar aqui é que nós temos aqui toda a região de córtex renal, e acima do córtex nós temos uma capa, que é uma membrana fibrosa do rim, que recobre todo o rim. Nessa maquete aqui não, a gente percebe ela, mas tem uma no nosso laboratório melhor. Nós temos a estrutura triangular aqui, que nós chamamos de medula renal, e essa medula renal é formada por uma série de pirâmides renais. Nós temos então na medula renal a região de base e uma região de ápice. Entre cada medula renal nós temos essa estrutura aqui, que seria a pilar renal. Bom, na sua morfologia interna, que a gente vai perceber que ele é revestido por uma cápsula fibrosa, apresenta toda essa região mais superficial aqui, que nós chamamos de córtex renal. Tá? Então a estrutura do córtex renal seria essa parte mais superior, e abaixo do córtex renal nós temos essa estrutura num formato triangular, que nós chamamos de medula renal. Na estrutura da medula renal nós vamos ter um composto aqui, que seria uma série de canalículos que nós chamamos de pirâmides renais. A medula renal ela vai apresentar então uma parte que nós chamamos de base e uma parte que nós chamamos de ápice. Entre cada medula renal nós vamos apresentar uma coluna renal. Tá? Então é um prolongamento que nós temos do córtex que fica entre as duas medulas renais. Tá? Bom, no ápice da medula renal nós temos uma série de aberturas que nós chamamos de papila renal. Aqui na peça eu acho que não dá para verificar corretamente a papila renal, mas a papila renal seria a abertura que se forma, ou o conjunto de aberturas que se forma aqui no ápice. Continuando então, da papila renal nós vamos ter um canalículo que conduz a urina. Esse canalículo nós chamamos de cálice menor, e o conjunto de cálice menor que nós temos forma um cálice maior. Observa que apresenta espaços não preenchidos na estrutura do rim internamente. Esses espaços nós chamamos de seio renal. Continuando aqui do cálice maior, nós temos essa outra estrutura, que é a pelve renal. Da pelve renal, nós vamos ter então, propriamente dito, o ureter. Além disso, aqui na região do pedículo, nós temos a artéria renal e veia renal. É claro que a gente tem vários tipos de vasos aqui dentro do sistema renal, que estão emergindo aqui no rim, mas isso a gente vai ver em uma outra oportunidade. Pessoal, então continuando o nosso estudo, nós temos aqui numa vista anterior, no caso que é a cavidade abdominopélvica e abdominal, a gente consegue verificar então a topografia do rim direito e do rim esquerdo. A gente consegue observar aqui que o rim esquerdo é ligeiramente inferiorizado em relação ao esquerdo, isso por conta
da localização do fígado aqui. O outro aspecto é que naquela imagem anterior a gente só conseguia ver o início do ureter. Então o ureter aqui ele vai ser dividido em algumas partes. Nós temos a primeira parte, que seria a parte abdominal, a segunda parte, que seria a parte pélvica, né, que se estende até aqui a região da bexiga, e uma terceira parte que fica na parede da bexiga, que nós chamamos de parte intramural. Descendo aqui a gente consegue perceber o formato da bexiga, tá? Um formato triangular. No entanto, no caso que ela estando cheia, ela tem um formato mais ovoide. Então a gente observa aqui, ó, como se fosse uma vista anterior. A gente tem o ápice, por cima nós temos o fundo, por baixo a gente verifica a presença aqui da próstata, indicando que é uma bexiga masculina, né, além de outros elementos aí, né, e aqui por baixo na bexiga nós temos a base. Então toda a porção lateral, posterior aqui, ó, essa porção de parede, nós temos o corpo da bexiga. Então se nós abrirmos aqui a bexiga, ó, ela estava posicionada aqui e a gente fez um corte transversal. Então, quando a gente abre a bexiga, a gente observa algumas camadas. Então ela é composta por 3 camadas, uma camada mais externa, uma camada média e uma camada mais interna. Essa camada interna nós chamamos de membrana vesical, tá? E essa camada muscular nós chamamos de músculo detrusor da bexiga. É o músculo que reveste e faz a contração da bexiga. Nós observamos também que aonde o ureter está entrando, né, então a gente observa ele entrando de cá e de cá, ele forma como se fosse na base aqui um formato triangular. Essa região nós chamamos de trígono vesical. Nós temos aqui essa abertura que seria o ósteo interno do ureter, da uretra. E aí eu vou passar aqui para uma outra imagem para ficar melhor, ó. Então aqui, ó, nós observamos um corte sagital. No corte sagital a gente consegue verificar então, ó, o ápice, a região de fundo, a região de base e toda a região do corpo da bexiga, tá? Ó, observe então que a abertura aqui nós chamamos de ósteo da uretra, né? Ou no caso, ósteo interno. No caso da bexiga não, mas da uretra masculina para feminina, nós temos a diferença que a masculina ela vai apresentar 3 partes. Então nós temos uma parte que nós chamamos de parte prostática, parte membranácea ou membranosa, isso por conta do esfíncter externo da uretra, que está posicionado aqui. E no restante do pênis, nós temos aqui a uretra esponjosa, tá? E por último, o ósteo externo da uretra. Essa pequena dilatação que se forma aqui, nós chamamos de fossa navicular. Agora, partindo aqui para o sistema urinário feminino, a diferença que nós vamos ter é que o útero está localizado superiormente, né? Portanto, ele não permite que essa bexiga se dilate tanto, tá? Então ela tem uma capacidade de armazenamento um pouco menor. E por último, a gente observa que esse canal da uretra aqui, ele é menor, né? Então mais ou menos aí 5 a 4 centímetros. Pessoal, então continuando o nosso estudo, nós temos aqui numa vista anterior, no caso que é a cavidade abdominopélvica e abdominal, a gente consegue verificar então a topografia do rim direito e do rim esquerdo. A gente consegue observar aqui que o rim esquerdo é ligeiramente inferiorizado em relação ao esquerdo, isso por conta da localização do fígado aqui. O outro aspecto é que naquela imagem anterior a gente só conseguia ver o início do ureter. Então o ureter aqui ele vai ser dividido em algumas partes. Nós temos a primeira parte, que seria a parte abdominal,
A segunda parte, que seria a parte pélvica, né, que se estende até aqui a região da bexiga. E uma terceira parte que fica na parede da bexiga, que nós chamamos de parte intramural. Descendo aqui, a gente consegue perceber o formato da bexiga, tá? Um formato triangular. No entanto, no caso aqui, ela estando cheia, ela tem um formato mais ovoide. Então a gente observa aqui, ó, como se fosse uma vista anterior. A gente tem o ápice, por cima nós temos o fundo, por baixo a gente verifica a presença aqui da próstata, indicando que é uma bexiga masculina, né, além de outros elementos aí, né, e aqui por baixo na bexiga nós temos a base. Então toda a porção lateral, posterior aqui, ó, essa porção de parede, nós temos o corpo da bexiga. Então, se nós abrirmos aqui a bexiga, ó, ela estava posicionada aqui e a gente fez um corte transversal. Então, quando a gente abre a bexiga, a gente observa algumas camadas. Então, ela é composta por 3 camadas: uma camada mais externa, uma camada média e uma camada mais interna. Essa camada interna nós chamamos de membrana vesical, tá? E essa camada muscular nós chamamos de músculo detrusor da bexiga. É o músculo que reveste e faz a contração da bexiga. Nós observamos também que aonde o ureter está entrando, né, então a gente observa ele entrando de cá e de cá, ele forma como se fosse na base aqui um formato triangular. Essa região nós chamamos de trígono vesical. Nós temos aqui essa abertura que seria o ósteo interno do ureter, da uretra. E aí eu vou passar aqui para uma outra imagem para ficar melhor, ó. Nós observamos um corte sagital. No corte sagital a gente consegue verificar então, ó, o ápice, a região de fundo, a região de base e toda a região do corpo da bexiga, tá? Ó, observe então que a abertura aqui nós chamamos de ósteo da uretra, né? Ou no caso, ósteo interno. No caso da bexiga não, mas da uretra masculina para feminina, nós temos a diferença que a masculina ela vai apresentar 3 partes. Então nós temos uma parte que nós chamamos de parte prostática, parte membranácea ou membranosa, isso por conta do esfíncter externo da uretra, que está posicionado aqui. E no restante do pênis, nós temos aqui a uretra esponjosa, tá? E por último, o ósteo externo da uretra. Essa pequena dilatação que se forma aqui, nós chamamos de fossa navicular. Agora, partindo aqui para o sistema urinário feminino, a diferença que nós vamos ter é que o útero está localizado superiormente, né? Portanto, ele não permite que essa bexiga se dilate tanto, tá? Então ela tem uma capacidade de armazenamento um pouco menor. E por último, a gente observa que esse canal da uretra aqui, ele é menor, né? Então mais ou menos aí 5 a 4 centímetros.